Olá, tudo bem? Eu sou o Pietro Bassin, eu trabalho como designer gráfico e editor de imagens há 8 anos profissionalmente. A parte do design que eu mais gosto, a parte que eu mais me aprofundo, é a parte de manipulação de imagem voltada para o meio publicitário. E desde que eu comecei a entrar nessa área, tudo era muito novo, muito experiencial para mim. Eu aprendi como montar cenários, como ambientar objetos diferentes em cenas diferentes. E foi mais ou menos aí que começou esse meu interesse pela parte publicitária do design gráfico. E tudo isso vai se relacionar com o que eu vou falar aqui hoje para vocês, que é como as inteligências artificiais trabalham no nosso dia a dia em prática. Então, o que elas realmente mudam, quais são os benefícios delas e o que ela realmente impacta no nosso dia a dia, no nosso workflow, na nossa maneira de pensar. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu já construí e o que a gente vem utilizando dentro da própria agência, como que a gente impacta o workflow, a maneira com que a gente trabalha, a nossa linha de produção e deixa a gente mais criativo para a gente conseguir não perder tanto tempo na execução do projeto e poder focar em realmente entregar um trabalho mais criativo e mais bem trabalhado para o cliente no nosso momento final, que é quando a gente realmente entrega a campanha ou entrega o criativo. Aqui eu trouxe para vocês, para a gente dar uma analisada, uma imagem que foi gerada 100% via Midjourney, que é, como vocês vão ouvir aqui várias vezes no dia de hoje, a palavra prompt, que é a maneira com que a gente gera esse tipo de imagem via inteligência artificial. Hoje a gente vai falar sobre dois tipos, a inteligência artificial onde a gente cria as imagens, que é onde a gente vai inserir os prompts. E o que são prompts, só para a gente ter uma noção? É uma maneira com que você vai descrever a cena ou fazer uma breve descrição ou resumo da ação que você quer que seja desenvolvida. Então o ChatGPT tem os prompts para tu conseguir entender o que ele quer gerar. Da mesma maneira, a inteligência artificial voltada para imagens. Então você precisa descrever os cenários de uma forma que ele entenda exatamente o que você quer. Isso é uma forma que a gente consegue entender que ainda precisa da criação do homem. Enfim, a gente não vai perder o nosso trabalho, a gente precisa aprender como comandar essa nova ferramenta. Desde os meus 18 anos, trabalhando e mexendo na ferramenta de Photoshop todos os dias, o meu workflow continua mudando o santo dia com as atualizações da Adobe. Então, cada vez que entra uma nova ferramenta, uma nova maneira de executar certo trabalho, a gente vai se aprimorando. Então isso é mais para a gente conseguir entender que a ferramenta ela vem para nos ajudar a entregar um projeto, um planejamento mais rápido, mais ágil e de uma maneira que talvez a gente ou demoraria muito tempo ou a gente não conseguiria atingir se a gente fosse por um outro caminho. Esse cenário que está na tela agora foi criado 100% via Midjourney. Depois eu vou explicar o que aconteceu também nessa imagem, mas para fim de explicação, essa foi uma imagem 100% gerada via inteligência artificial. Tá, e como isso fica na prática? Eu trouxe aqui alguns exemplos dessa nova ferramenta do Photoshop, que é a utilização, a implementação de uma feature de inteligência artificial dentro do nosso próprio workflow. Aqui, para a gente exemplificar de uma maneira mais criativa e a gente conseguir ver ela realmente na prática, o que ela muda para o designer, para a pessoa que vai abordar aquele projeto. A gente tem aqui uma imagem de banco de dados, que é uma mulher e ela está sentada mexendo no seu computador, mas eu precisaria utilizar essa imagem para fazer um layout de stories. Então o que eu fiz? Eu entrei na ferramenta, eu aumentei os espaços, eu coloquei um canvas maior, deixei com que toda a imagem fosse preenchida e pedi para que fosse gerado via inteligência artificial um fundo para mim. E aí saiu essa imagem da direita, que eu posso utilizar agora no meu formato Stories e que mais facilmente vai fazer com que eu chegue na conclusão da minha tarefa, que era entregar essa postagem para frente para revisão do meu cliente. Aqui a gente tem uma nova função de remoção. Então aqui, o que aconteceu nessa imagem? Eu precisava da imagem de uma pessoa mexendo no computador sozinha, no fundo claro, e eu achei essa imagem de um casal mexendo no computador, só que infelizmente eu não queria usar a imagem da mulher, eu achei que não se adaptava no meu layout, eu precisava escrever um texto ali onde a mulher estava, então abri um espaço mais claro e eu utilizei essa ferramenta justamente para selecionar a mulher e retirar ela do fundo, fazendo com que libere mais espaço no meu layout e consequentemente me deixou com um ar mais limpo.
Nesse caso, a gente também tem uma outra ferramenta de inteligência artificial, que é a ferramenta de seleção, que eu já tinha falado, que é onde a gente consegue selecionar objetos automaticamente. Nesse caso, eu pedi para que a inteligência artificial mudasse a roupa desse banco de imagem que eu tinha de uma pessoa mexendo no computador, e aí foi aí que eu pedi para ela botar uma roupa mais interna, uma roupa mais social, e ele me apresentou esse resultado. Então, tudo isso que eu estou trazendo para vocês foi no máximo 2 cliques dentro do Photoshop para a gente atingir esse resultado. Para ter uma noção, esse é um trabalho que, dependendo de como você for fazer, se for realmente adaptar as luzes, as cores do ambiente, pode levar 1 hora, 2 horas, 3 horas, e aí com essa função no Photoshop a gente consegue executar tarefas muito mais rápido, deixando realmente o nosso lado criativo mais livre, onde a gente pode explorar novas ideias e não se limitar em não conseguir fazer a parte técnica de algumas ideias mais complexas. Pronto, aqui nessa imagem eu tenho o combo, na verdade a junção dessas duas maneiras com que eu falei para vocês, a geração de imagens inteligentes. Nesse caso, eu gerei a imagem que está quadrada via Midjourney, então mudando um prompt levado para uma área mais dental, que realmente fosse, era algo que o meu cliente queria, era algo que eu precisava de uma imagem dental, épica e realmente que ficasse bonita e atrativa para a venda de um curso. Aí, depois de um tempo ter passado agora com essa nova função, eu consegui expandir essa imagem já gerada por Midjourney automaticamente via inteligência artificial e criei esse banner maior que eu posso utilizar para, enfim, um banner de site, para e-commerce, uma imagem para divulgação de algum produto virtual ou qualquer coisa do tipo. Então, mostrando para vocês como com 2 cliques a gente conseguiu sair de uma ideia de uma imagem para uma dentista ou alguém que estuda dentes ou qualquer coisa do tipo, e mais 2 cliques a gente chega numa imagem final já bem produzida, totalmente criativa e diferente. Aqui tem um outro exemplo que também segue o mesmo estilo, que são imagens que foram geradas no Midjourney, foram aumentadas e criadas e repensadas no Photoshop utilizando essa versão de inteligência artificial. Então, basicamente, o que eu queria dizer para vocês hoje? Essas inteligências artificiais, elas vêm para agregar no nosso trabalho, elas vêm para mudar o nosso workflow, mudar a maneira com que a gente aborda os nossos projetos e, com o que eu falei, a apresentação inteira, o principal, deixar a gente focado em realmente criar e não só executar. Bom, para concluir o raciocínio, na verdade, tudo que eu apresentei para vocês é a maneira com que a inteligência artificial impacta no nosso dia a dia. Então, ela vem realmente para liberar esse nosso lado criativo, fazer com que a gente chegue a lugares onde a gente talvez demoraria muito ou não conseguiria atingir o resultado desejado. E como a gente vai ouvir hoje ao longo do dia, o ser humano nunca vai ser substituído, a gente precisa desse lado humano, desse pensamento, dessa parte do senso crítico. Nenhuma inteligência artificial vai criar campanhas inteiras para você, não vai fazer conceito de identidade visual, então não esquenta, aprende a usar a inteligência artificial, usa ela para ter o benefício e, enfim, aprende a surfar na onda de coisas novas e aprende a realmente a sair da caixa e não continuar sempre obtendo os mesmos resultados. É isso, eu sou o Pietro e obrigado.